Ontem, algumas horas atrás, prova de amor maior não há do que aquele que dá vida pelo seu irmão. E Jesus é a prova de amor maior, onde a humanidade não tem para oferecer tamanho amor. Jesus esvaziou-se inteiro, não só entregando a vida dele, que isso é muito. Ele se esvaziou sendo Deus, para que nós não experimentássemos a morte eterna, como falávamos horas atrás. O Senhor nos deixou diante de um esvaziamento. Quando o padre fala esvaziamento, é porque Ele deu tudo, o tudo dele. E vocês sabem o quanto é importante uma mãe na vida da gente, uma mãe presente, uma mãe orante. E o Senhor deu, além da vida, o corpo, como Ele disse ontem: eu vos dou a minha carne, eu derramarei o meu sangue por você. Vejam, aí está o esvaziamento. Mas não o bastante, hoje o Senhor nos pronuncia, no alto da cruz, nos seus últimos instantes de vida ainda aqui na terra, percebeu ali, próximo à cruz, em pé, sua mãe, o discípulo que ele amava, João Evangelista, o autor do Evangelho, porque era o mais novinho de todos, Maria Madalena e algumas outras mulheres. E aqui eu faço um pequeno adendo: maior sofrimento não há, como a gente cantou ontem, prova de amor maior não há do que dar a vida ao seu irmão. E Ele fez a maior prova de amor. E não há maior dor de uma mãe ou de uma mulher do que de Nossa Senhora. Não há. Não há. Vamos lembrar isso nesse tempo que nós estamos vivendo. Muitas mãezinhas estão enterrando os seus filhos, né? Muitas, mas muitas, no nosso tempo hoje. Mas mesmo assim, mesmo com essa espada traspassada no coração das mães, não é maior do que a dor de Nossa Senhora. E Jesus ainda deu ela, dizendo: mulher, eis aí teu filho. Veja, Jesus nos dá. Maria, a mãe do universo, a nossa mãe, Ele nos dá. Por isso que a gente tem Maria como mãe. E diz: filho, olhando para o servo obediente, João, eis aí a tua mãe. Veja, foram as últimas palavras. Depois ele falou: tenho sede. Tenho sede. Qual era a sede de Cristo? Não era sede de água necessariamente. Claro que biologicamente, naquele momento onde ele estava sufocado por tantas dores, sua língua, sua garganta estava seca, ele tinha sede de água, sim, mas não era essa sede. Ele não diria isso, porque o Senhor, Ele silenciou grande parte da acusação que faziam diante dele. A sede de Deus é a sede da vida que Ele espera que nós tenhamos nele. Por isso que Ele fala, a última palavra dele: eu tenho sede. A minha sede é que vós entrais na vida com Ele. Volte para a vida. Veja, desde o Antigo Testamento, a sede de Deus foi a nossa conversão. Conversão que significa obedecer. Essa é a sede de Deus. A sede de Deus é que nós possamos reconhecer o quanto Deus nos ama e que somos eternos, como foi dito nas últimas horas também. Eu sou eterno, eu nasci para a eternidade. A sede de Deus é que eu volte a esta verdade. Tenho sede. Eu tenho sede que a humanidade reconheça qual é o sentido da sua vida. Essa é a sede de Deus. Mas aqui hoje, terminando já esta pequena homilia,
Daqui a pouquinho nós vamos fazer orações, as orações, a oração universal. Vamos pedir por todas as intenções, as que você coloca, as que você traz. Mas logo em seguida, eu vou fazer um rito, que até há 2 anos atrás, com a presença do povo, o povo estava fazendo, mas você pode fazer na sua casa agora. Você tem um crucifixo na sua casa, e eu convido você agora a esse crucifixo que está em destaque na sua casa, ok? Pode até preparar um paninho com álcool, por quê? Porque naquele momento, talvez você more com outras pessoas, você entendendo e beijando o crucifixo, passa um paninho sim depois com álcool, porque o outro vai beijar, né? A gente precisa fazer isso hoje. Mas como não tem a presença de vocês aqui no templo, eu vou, ao dar o beijo, o ósculo no corpo santo do nosso Senhor, que morreu por mim, morreu por você, o significado disso, por isso que não é brincadeira. Eu sempre falo como sacerdote de Cristo a cada ano que tem: olha, cuidado, preste atenção, este beijo que você vai dar na cruz, crucifixo, significa: Senhor, eu aceito a cruz na minha vida. Você que é mãe, você que é esposa, você que é filho, que teve que enterrar alguém muito querido nesses dias, ao beijar a cruz significa: por mais dolorida saudade, eu aceito este caminho, Senhor, eu aceito este caminho para a minha salvação e para a salvação dos meus. Não beije a cruz porque a igreja, o Papa beijou, porque os sacerdotes todos estão beijando. Não faça isso como um rito, como se fosse tirar uma carteira de identidade, como se você tivesse que tirar um documento. Não. Ao pegar o crucifixo, você olhando para ele, aqui está o caminho que leva à sede que Deus tem. Qual é? A vida. E só se chega à vida aceitando a cruz. Como a gente sempre fala, o kit para seguir Jesus, existe um kit. É falar das suas pregações, é louvá-lo com grande alegria. Sim, é a gente poder ir e vir, anunciar a sua palavra com entusiasmo, quando está tudo bem. Esse é o lado gostoso de Cristo. Mas o kit se fecha e a parte principal é a cruz, porque a cruz nos exercita a obediência que nós perdemos. Interessante a gente lembrar, e você também, antes de beijar a sua cruz, por que é importantíssimo o sinal da cruz que nós temos em casa? Porque o primeiro homem, vocês lembram? Adão, está lá em Gênesis. Da mesma maneira que ele precisou ter uma companheira, uma companhia, Deus, o Pai, deu um sono profundo na vida de Adão. Adão dorme, e do lado direito de Adão, Deus tira uma parte sua que sai dele, para que ali iniciasse a sua companhia, a sua esposa. Da mesma maneira hoje a nossa igreja está celebrando, no momento onde Jesus se dá inteiramente, nos dá a sua mãe, ou seja, ele deu tudo dele. Ele disse: eu tenho sede disso. Ele morre literalmente. Aí está o sono, é como fosse o sono de Adão. Jesus morre, inclina a cabeça: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pronto, ali Jesus morre.
O soldado, com a lança no seu lado direito, dá aquela lancetada no momento do sono da morte de Cristo, como o primeiro Adão teve. E do seu lado sai a sua companheira. Quem? Nós, sua igreja. Saiu sangue e água, que são os sacramentos da igreja. É o início da igreja, é o nascimento da igreja. Sangue e água. O sangue significa o sacramento da Eucaristia. Isto é o meu corpo. Coma, eu vos dou. Tenha parte comigo. Pedro, ontem, algumas horinhas atrás, não, tu não lavarás meus pés. E Jesus respondeu, olha aqui, saindo do lado dele, pelo sacramento eucarístico, se eu não te lavar, não terá partes comigo. Ter parte com Cristo é comer a vida que está em Cristo. Para que eu tenha vida, aí está a sede dele. A sede dele está aí. A água que sai junto com o sangue do seu lado, na morte, no sono da morte de Cristo, é a água do batismo, outro sacramento poderoso, onde nós recebemos os dons que ontem eu disse aqui. Nós recebemos as maravilhas do Senhor, água e sangue, a companhia do Senhor, a igreja do Senhor. Nós nascemos ali. Essa é a sede do Senhor. Tenho sede. Deram vinagre para ele. Olha, Jesus experimentou aquilo, inclinou a cabeça. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tenho sede. Tu queres viver o caminho de Cristo? Então daqui a pouquinho já pega a sua cruz, já deixa ela pertinho de você, que após as orações que nós vamos agora entregar a Deus, junto com a mãe, com a nossa mãe, e eu creio firmemente, irmãos, as horas estão contadas. O triunfo acontecerá, mais uma vez. Já aconteceu, nós já temos o triunfo, mas esse triunfo que nós aqui hoje estamos sedentos, está com as horas contadas. Nos hospitais, eu creio, sem querer iludir o meu povo, o povo de Deus, aquele que crê e aquele que beber este cálice de Cristo, beijando a cruz, eu aceito, rezando, nós veremos os milagres acontecer nos hospitais, com aqueles que estão agora nos hospitais, com aqueles que estão tendo dificuldade de respirar. Eu creio que muitos voltarão a ter um bombeamento, uma restauração pulmonar. Eu creio que muitos voltarão para casa. Eu creio que essa doença, ela será extirpada do nosso meio. Mas eu tenho sede. Quando tu beijares a cruz, como o padre, o sacerdote vai beijar, que você lembre, eu aceito tudo, Senhor, para chegar um dia à vida eterna, como Jesus diz. Termino as minhas últimas palavras agora, neste horário da celebração da paixão. O meu reino não é este aqui. Que você saiba, nós não somos daqui. Nós somos para a eternidade com Deus e com aqueles que já estão na graça. Essa é a sede de Deus na sua vida e na minha. Por isso, irmãos, com muita fé, junto com a mãe, vamos agora declarar o nosso último grito a Deus, último, nesse primeiro dia, quase o segundo chegando, do Tríduo Pascal. Nós vamos fazer o nosso último alento de pedido. Você tem um pedido a Deus? Você está pedindo por alguém? Está pedindo pelos amigos, pelos parentes, por você que está doentinho, a conversão de um filho, a conversão do nosso país, dos nossos governantes, a cura plena dessa doença, a vacinação completa, é agora. Veja, é o nosso último grito a Deus. Senhor,
tem piedade de nós, porque logo mais, nós não vamos mais pedir, nós vamos glorificar o Senhor, glorificar. Por isso agora entra a nossa fé. O que você tem que pedir, peça e conclua agora, porque o Senhor, Ele se entregou tudo por mim e por você. Creia, viva em Cristo e verás.